Olá, bom dia. Uma live especial hoje no Kart Motor, 10 horas da manhã de um domingo. Já estamos aí com os dois Sérgio Sete Câmara na nossa live. O Serginho acabou de solicitar a entrada dele na live, conectando. Aí, tá aí, Serginho Sete Câmara. Como é que tá, Serginho? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Deixa eu aumentar o E volume aí? aqui. Tudo bem, graças a Deus. E você? Como é que estão as coisas por aí? Tudo legal, tudo indo. Tá tarde aí já? Aqui já são 10 horas. 10 horas da noite. Certo. Só para situar o pessoal aí, o Serginho tá no Japão, 10 horas da noite lá. Ele agora corre na Super Fórmula. E então é uma live diferente, em horário de Fórmula 1, domingo, 10 horas da manhã. É isso aí. Então, o Serginho sempre Um alô aí para todo mundo que está entrando aí na live. o pessoal tá chegando aí. Então, bom, Serginho, vamos começar com a pergunta que eu sempre faço nas lives. E aqui eu fui buscar alguma coisa no passado aqui. Primeira vez que tu apareceu aqui no Kart Motor faz tempo, em 2006, cara. Numa notícia 2006? do campeonato 2006, uma notícia do Campeonato Mineiro. Foi a primeira vez que tu apareceu no Kart Motor. De lá se vão 14 anos. Para ter sido 2006, deve ter sido minha primeira corrida. Porque eu acho que eu só fiz uma ou duas corridas em 2006. Não me lembro muito bem. Isso foi engraçado, porque acho que foi lá no Serra Verde, minha primeira corrida, que é onde fica a cidade administrativa hoje. Isso. Lá na linha verde. E eu lembro que eu terminei no pódio, mas só tinha 3 correndo também, né? Deve ser por isso que deu matéria, eu terminei no pódio. Então. Me diz, a pergunta que eu sempre faço para iniciar é: o que te fez sentar num kart lá em 2006 com 8 anos, mais ou menos, e depois levar isso aí para frente como uma profissão, né? O que te levou a isso? Olha, eu acho que foi uma montanha-russa até aqui. Eu sempre tive o sonho, só que eu não sei se eu realmente acreditava que eu ia chegar e sabe, ter minha vida girando em torno disso. Começou porque eu sempre gostei muito de Fórmula 1, né? No Brasil, o pessoal gosta bastante. E né, eu assistia com meu pai, com meu avô, muita corrida de Fórmula 1. E com meu tio e tal. Principalmente com meu pai, era uma atividade nossa assistir. E eu lembro que na época tinha muita escolinha de futebol, e ainda tem. Tinha a impressão que tinha até mais na época. Parecia que tinha uma escolinha de futebol a cada quarteirão, quase, em Belo Horizonte. E escolinha de tênis também, muito. Acho que por causa do Google. Sim. E então eu via aquele negócio de escolinha e como eu via também a Fórmula 1 como um dos esportes mais visualizados no Brasil, eu falei pro meu pai, não tem uma escolinha também de Fórmula 1? E aí ele riu, né? E me levou, mas depois me levou no kartódromo. E ali começou, mas para ser bem sincero, como foi disso, né? De uma brincadeira, de um hobby que é lá, uma vez por mês, alugava o kart, para começar a levar a coisa tão a sério, e principalmente olhando, né, os meus pais sempre assim, deram muito valor para o estudo e tal. Eu acho que foi uma coisa assim de uma situação bem rara. Eu não sei se voltasse no tempo, se aconteceria o mesmo. Acredito que foi uma situação bem específica para eu chegar aqui onde eu tô hoje e tá seguindo esse sonho de chegar na Fórmula 1. Legal. Nós temos gente na França nos assistindo aí. Depois nós vamos pedir Hello, Rosie. A Rosa até Infelizmente pediu. aqui a gente não fala francês, não. Ela perguntou no meio desde ontem, quando eu soltei a arte aí, a gente soltou uma caixinha de perguntas, ela perguntou se fala francês e pediu para tu mandar em inglês, ela perguntou, né? Pediu para tu mandar uma saudação lá para os fãs franceses. No. I really like all the French fans. I was racing with Downs last year, and I've been a lot to France, to Le Mans. Yeah, a big hug to all of you. Ok. Quem apoia a tua... Eu sempre pergunto, né? Sempre tento perguntar quem são
as empresas que apoiam a tua carreira? Quem são teus patrocinadores? Para o pessoal conhecer também. Olha, agora você me apertou porque eu não tô com a lista aqui, eu não quero esquecer ninguém, mas o patrocinador principal é a Yuzi, a que está na minha camiseta. E tem a MRV, a XP Investimentos, a Gasmig, a Taesa. O Flávio vai. A Taesa não, desculpa, o Flávio a Taesa tá escutando aí. a Energisa, desculpa. Energisa. E a CBMM, acredito que são essas, as marcas. Mas, sim, a temporada ainda não começou, né? Então, eu geralmente vou memorizando isso durante o ano, porque eu vou vendo o carro, vou vendo o macacão e vai memorizando. Só que esse ano, na verdade, que eu poucas vezes vi meu carro com as marcas e tal. O Flávio está escutando por aí. Flávio, dá uma luz para nós aí. Ó, a Estela falou que tu matou de primeira. Acertei. Uma pergunta aqui ainda meio do lado, ainda não entrando sério no negócio. Tu tem vários grupos de fãs aí pelo mundo, né? Agora mesmo apareceu também um Olá, direto da Espanha. Um grupo de fãs que perguntou se tu tem namorada. Eu tenho namorado no Brasil. Legal. Bom, agora vamos entrar no negócio mais... Tu fez uma pergunta no Instagram esses tempos, no teu próprio Instagram, tinha uma pergunta de citar 2 lendas da Fórmula 1 que marcaram a nossa vida, né? Essa era uma pergunta que o Sérgio Sete Câmara fazia. Eu te pergunto agora, cita 2 lendas da Fórmula 1 que marcaram a tua vida, que até, eventualmente, eu acredito que possam ter servido de espelho ou de inspiração. Olha, é difícil de escolher, viu? Mas com certeza o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, com certeza, né? Como o maior ídolo. Mas o Nelson Piquet também. Eu gosto muito dele. Algumas características dele também são sensacionais. Tanto que ele é sincero e tal, o jeito dele, né, de vir da mecânica e tal, eu também gosto. E o Ayrton Senna, por tudo que ele fez, por ser um herói no esporte também. E esses 2 aí, acho que eles são os que eu mais me identifico e que busco me espelhar. Certo. A gente falou que começou no kart, né? Tá, todo mundo hoje começa no kart, é obrigatório, eu acho. Quais foram os teus principais momentos no kart? Foram muitos anos de kart. Se eu vou puxar aqui agora, eu nem consigo lembrar de tudo, mas eu acho que teve algumas... O kart é um esporte onde você sofre muito, porque dependendo do campeonato, são muitos karts correndo, e é um esporte que realmente valoriza só os 3 primeiros e principalmente o vencedor da prova. Mas às vezes tem 30, 40 pilotos correndo, entre 20 e 40 pilotos. Então, você acaba perdendo muito mais do que você ganha. E passando por momentos difíceis, né? Por largos períodos de tempo sem vencer uma prova, enfim. Então, teve algumas corridas que me marcaram, porque foram momentos que eu estava precisando ganhar para me animar, para animar as pessoas que me incentivam, tanto minha família, quanto amigos, quanto patrocinadores. E por exemplo, uma delas foi um campeonato mundial de kart, de X30, que é um motor de kart, lá na França, que eu ganhei. Foi no momento que eu tinha começado meio mal lá no kartismo europeu e tal. E eu ganhei essa corrida. E teve algumas outras no Brasil, campeonatos nacionais. Às vezes tinha ano... Eu sou de Belo Horizonte, né? Mas as corridas importantes do kartismo são lá em São Paulo, né, Erno? E aí a molecada lá de São Paulo ficava treinando a semana inteira, chegava lá para correr e geralmente ia mal no Campeonato Paulista. Eu lembro que, acho que na minha carreira inteira eu ganhei 2 ou 3 provas nos estaduais de São Paulo. Uhum. Mas aí chegava no Campeonato Nacional, que tinham entre 4 ou 5 durante o ano, e em vários desses eu ganhava, eu chegava no pódio. E essas corridas, várias delas, foram importantíssimas, porque elas eram a alegria, né, daquela temporada. Alguma decepção, assim, mais forte? No kart? É. Teve. Mas assim, né? Como foi uma etapa que passou, às vezes eu fico pensando, se tivesse dado certo, se eu não tivesse tido aquela dificuldade, Foi talvez aprendizado, né? Não teria chegado até onde eu tô hoje. Eu cheguei longe, né? Vindo lá
do cartódromo do Serra Verde, lá em BH. Mas teve vários momentos que eu não gosto nem de pensar, especialmente quando eu comecei no kart na Europa, eu fui parar em algumas equipes que eu acho que não me levaram muito a sério, e aí você... um dos maiores problemas que teve na minha época era esse, você vai para a Europa e aí você tem dificuldade de achar uma equipe legal, pessoas que realmente confiam em você, e naquela época eu apanhei bastante, quase deixei de correr. Lembro que em vários momentos a gente falava, vamos parar isso aqui, o que a gente está fazendo aqui, correndo na Europa, de kart e tal, e só ia mal nas corridas. Esse período aí foi o pior, com certeza. Teve algum lance de preconceito, assim, por ser brasileiro, não? Olha, eu não sei se foi preconceito, mas eu observava que o que as equipes fazem, certas equipes, elas pegam um ou dois pilotos, geralmente europeus, que elas querem que vá bem, e depois ela busca alguns outros pilotos que estão lá só para fazer a equipe girar, sabe? Infelizmente, acho que no princípio eu caí nessa posição numa equipe, mas depois a gente insistiu bastante, passou bastante tempo apanhando e tal. Mas depois, no finalzinho da minha carreira no kart europeu, eu mudei de equipe, tive alguns momentos felizes, ganhei corridas e tal, mas foi bem breve, porque aí eu já pulei pro carro de Fórmula. Mas acho que aquele período na Europa, é o que eu disse, né? Não sei se eu ia mudar, se eu ia voltar atrás e mudar, porque no kart também tem muito piloto que vai bem, mas aí, quem sabe, ele não aprende e amadurece o tanto que ele teria que amadurecer, porque às vezes foi tudo muito fácil, né? Isso acontece também. Então, Sim. até os momentos ruins foram importantes. Claro, claro. Serve como aprendizado, né? Já que a gente está já entrando no monoposto, acabou de falar que de seguida foi para o Fórmula. Como foi essa transição? Foi muito difícil sair do kart, entrar num monoposto, se adaptar, freada e todo esse... são coisas bem diferentes, né? Eu lembro que não foi tão difícil, eu me adaptei bem ao Fórmula 3. Eu saí da Europa e estava ganhando de kart lá, mas depois voltei para o Brasil para começar nos Fórmulas, porque no Brasil o custo era bem mais baixo, você tinha tempo de pista mais livre, e a gente, como eu disse, a gente apanhou bastante na Europa, dificuldade de achar pessoas de confiança. Então voltei para o Brasil e comecei minha carreira no Fórmula 3 nacional, que infelizmente acabou recentemente, mas que na época estava passando por um ano bom. Então, tinha alguns pilotos da minha idade, rápidos, e acho que isso ajudou. Aí a gente ia para essas pistas aí pelo Brasil, no caso era Campo Grande a pista, uma pista com bastante área de escape, e podia errar, podia fazer o que quisesse. Então, isso ajudou bastante. Mas eu lembro que o que mais dificultou no carro de Fórmula são as curvas de alta velocidade. Dá muito medo, porque é uma velocidade absurda e você começa a perceber que se o carro escapar, se respeita muito aquilo, sabe? Mas a freada, dirigir, eu acho que é uma deve ter rápido. O problema mesmo era a curva de alta. Eu demorei, olha, mais de um ano e meio, quase 2 anos realmente para me acostumar. Sim. E como tem sido ficar tanto tempo longe das competições? Já era para ter começado e tudo, o mundo inteiro parado. Como é que tá sendo essa aí, depois de 14 anos de carreira, acho que a gente pode dizer, né? Eu acho que tu nunca ficou tanto tempo parado, os pilotos nunca ficaram tanto tempo parados. Como tem sido administrar isso aí? Olha, ter paciência, né? A gente vê também como é que tá a situação aí pelo mundo afora e a gente fica nítido que o automobilismo agora não é uma prioridade, que as corridas elas podem ficar para depois. Tem muita coisa que tem que consertar antes de assumir, mas é um mercado, uma estrutura que existe em volta do automobilismo e assim que possível ela tem que ser tomada essas atividades, né? Mas por enquanto não tem muito o que fazer. Então eu fico aqui. Eu não sei virar a câmera nisso aqui, mas eu tô até aqui no simulador aqui da equipe. Ah, então. Porque acabou que eu fiquei aqui no Japão, né? Terminei o treino aqui, de Super Fórmula que teve em março, e eu fiquei aqui no Japão, porque o campeonato que eu vou correr
aqui no Japão, e depois eu não quero ter problema para entrar de novo no país. Claro. Então, fico por aqui, ando muito no simulador. Tem dia que a equipe faz dias de kart, a gente sai andando de kart. Mas são poucos, assim, eu passo quase todos os dias nessa sala aqui, para falar a verdade, quase o dia inteiro. E as academias, elas reabriram hoje, na verdade, já reabriu tudo no Japão, se eu não me engano, tudo, pelo menos na região que eu tô. Mas até então eu estava no andar de baixo, que é onde fica a oficina dos carros, eu estava treinando fisicamente, eu comprei uns elásticos, peso e tal, e estava treinando dessa forma. Então, sim, estava sendo todo dia a mesma rotina. Mesma rotina. Isso até era uma pergunta que chegou agora do Nil, o Nil, preparador Nil Racing, perguntou como é que estava sendo a tua preparação física também. Então, tá sendo isso, esses exercícios aqui que eu faço na equipe, e também eu vou de bicicleta, do hotel para a equipe, cada dia, meia hora de bike, porque eu não, a minha carteira de motorista, a carteira de motorista do Brasil, que é que eu tenho, ela não pode dirigir aqui no Japão. Então não, eu tenho que ficar de bike, acredito que faço isso. E o treino aqui embaixo, além dos dias de kart e tal. Eu mantenho contato com o meu preparador físico. Eu moro na Espanha, né? Já tem 6 anos que eu moro na Espanha. Quando minha carreira, né, eu fui correr lá na Europa de carro com carro de Fórmula. Eu tive que morar na Europa. O país que eu fui foi a Espanha. Eu tenho um treinador lá. Eu mantenho contato com ele. Ele passa as atividades por e-mail. Tem dia que a gente faz uma videochamada assim. E ele passa o treino. Então, eu mantenho essa atividade física, porque senão, depois, logo antes da temporada, tentar retomar tudo, acaba dando problema. E também, se eu ficar parado, minha cabeça não funciona direito. Então, Exatamente. Esse era o principal foco da pergunta, como é ficar tanto tempo assim, né? E as corridas virtuais, tu acabou de mostrar aí, elas ajudam, em que grau elas ajudam a tua preparação para a volta às pistas? Ajuda bastante. Esses jogos online, eles estão melhorando. Não deixa de ser um jogo, mas tem tipos diferentes de jogos, né? A gente vê até a Fórmula 1, por exemplo, quem acompanha a Fórmula 1 segue, vê que, e qualquer outro campeonato de automobilismo, vê que esses campeonatos estão fazendo algumas corridas virtuais, que é uma forma de pelo menos manter o público que realmente gosta daquilo, ver um pouco o piloto que ele gosta, a equipe que ele gosta, ver um pouco coisa de corrida. Mas tem tipos de jogos diferentes. Esse da Fórmula 1, por exemplo, que é o que a Fórmula 1 usa, o que vende em loja e tal, ele é um jogo que não tem tanto a ver com a realidade. Só que tem alguns outros que também dá para qualquer um baixar em casa, desde que ele tenha um equipamento, um volante, um pedal, para jogar. E tem uma física bem mais realística, tem corridas e pilotos que andam bem. E ali é uma forma de você principalmente manter sua cabeça ativa, concentração, porque por mais que a física seja diferente, você ainda não pode errar. Então, no final das contas, é um volante do mesmo jeito que o carro de verdade, um pedal, um freio, acelerador. Então, pelo menos isso você consegue manter vivo na sua cabeça. Então, para isso que eu uso. Legal. A Vanessa Lima diz aqui, se alguém te parar sem a CNH no Japão, é só tu mostrar a superlicença, pô. Eu cheguei a dirigir aqui, logo no começo, só que aí eles falaram, você pode dirigir? Eu falei, posso, não tem problema não. E aí foram olhar, na verdade não podia. Mas essa aí, infelizmente eles não vão aceitar essa superlicença não. Acho que eles vão usar também. Tu sempre foi muito curioso, né? Desde o kart, atento aos detalhes técnicos e tal, sempre um dos últimos a sair da pista, sempre muito dedicado nesse aspecto. Isso faz diferença Você colocou de uma forma educada, eu encho o saco da equipe. Você tentou colocar de uma forma legal. Então, viu? tem que ter um jeitinho, né? Isso aí faz diferença, esse aprendizado todo de ficar ligado em tudo? Olha, na carreira, quer dizer? Tá falando acho que faz muita diferença a curiosidade. Eu acho que com essa curiosidade eu consigo, hoje em dia,
saber, por exemplo, acertar bem carro. Eu acredito que eu consigo acertar bem os carros de corrida. E conheço bem as estruturas da equipe, o porquê de cada coisa. Eu sempre... Isso às vezes acaba... se não souber fazer direito, aí o Júnior. O Júnior o Júnior do Cesário. O Júnior, eu melhorei muito, viu? Mas tem que saber fazer, porque senão, se ficar muito intenso, a equipe, você acaba desgastando a equipe. Mas é importante o piloto perguntar, mostrar interesse, porque senão nunca aprende, né? Tem muito piloto que é bem desligado, funciona para alguns. A gente vê um estilo tipo do Raikkonen. Eu não conheço ele pessoalmente, mas pelo menos o que ele passa pela televisão é isso. Para ele funcionou, ele tem uma carreira maravilhosa. Mas eu procuro sempre perguntar, me informar e tal, e acredito que me beneficiei com isso em muitos momentos. Na tua carreira, tu tem aí um mala aí que chama Flávio Quick, que é o assessor de imprensa acho que desde quase o início, e depois desse tempo aí de Europa, já de monoposto, eu acho que foi a partir dos monopostos, né? O Albert Resclosa, que eu conheci quando eu fui assistir aquela tua corrida em Nürburgring, na Alemanha. Eles estão contigo praticamente... Estão há muitos anos contigo, né? Como tu chegou a essas pessoas, por exemplo, e qual a importância de se manter um trabalho de tanto tempo com um time, né? Um time único, vamos dizer assim. Então, sim. O que eu disse antes, quando eu fui correr lá na Europa, foi difícil encontrar pessoas de confiança. O Flávio é quase um pai para mim. Eu acho engraçado, porque você falou, né, da matéria de 2006, do kart motor. Muito provavelmente aquilo eu já estava trabalhando com o Flávio. Foi uma decisão interessante do meu pai. Logo no princípio, assim, mesmo sem estar correndo em nenhum campeonato grande, já contratou alguém ali para tomar conta dessa parte de imprensa, que é muito importante. Sim. O Flávio me ensinou muito. E mais recentemente, vem muito aqui nas corridas aqui na Europa. É uma pessoa que eu gosto sempre de ter por perto, tem uma energia super positiva. E é pé quente, viu? Porque quase toda corrida que ele vem, ele brinca, quase toda corrida que ele vem, eu chego no pódio. Principalmente nas dois, tem duas corridas, então... e aí ele tá ficando careca, né, Flávio? Tá ficando careca. E aí ele gosta de usar boné. Aí eu sempre dou boné do pódio pra ele. Pode falar, pode falar. Eu ia falar, e o Albert também foi uma pessoa fundamental. É um cara espanhol, é uma pessoa de confiança que trabalhava numa das equipes de kart. E foi uma pessoa fundamental para eu poder viver na Europa, porque eu precisava de um tutor na época. Eu tinha 15 para 16 anos de idade, não podia morar sozinho. E ele me ajudou muito, principalmente nesse início, a estar morando longe de casa, né? Acho que minha família nunca deixaria eu morar tão novo longe de casa sem alguém de confiança. Sim, sem dúvida. Por que tu não disputou tu foi para a Fórmula 3 direto lá, né? Começou no Brasil aqui, mas depois já na Europa, Fórmula 3 também. Por que tu não foi para a Fórmula 4 ou Fórmula Renault, que seriam os caminhos naturais, né, de um piloto na Europa? Eu acho que foi meio que uma superstição que tem no meio que me levou a fazer isso. Porque eu quando saí do kart, como eu disse, eu fui andar de Fórmula 3 no Brasil. E no meio, o pessoal fala, e hoje em dia eu discordo muito disso, mas o pessoal fala que se você andar num carro de Fórmula 3, que depois você não pode regredir para um Fórmula 4, que confunde o piloto. Para mim, isso não tem base nenhuma falar, isso é uma bobagem. Eu acredito que eu acabei me dando bem por ir direto para a Fórmula 3, mas poderia ter dado muito errado. Porque se olhar assim, pelo menos a primeira metade do ano que eu corri na F3 lá na Europa, eu ficava em 20º toda a corrida, porque eu saí direto do kart para a Fórmula 3, ia competir com um piloto que já corria há 3, 4 anos de Fórmula, e era o meu primeiro. E aquilo virou meio que uma moda na época, porque foi o que o Verstappen fez, e deu certo para ele. Só que o Verstappen, além de ser um monstro, um talento, ele acredito que ele já andava de carro de Fórmula desde os 14, 15 anos de idade, então já tinha feito muitos dias de treino. Ele estava muito preparado para aquilo. Então, acabou que deu certo, porque eu fui bem, as pessoas levaram em consideração que era o meu primeiro ano em Fórmula, em geral, e depois até fui chamado para o time júnior da Red Bull e tal, e deu certo. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria, sim.
um ano de Fórmula 4, quem sabe alguma coisa assim, acho que me prepararia melhor, começar num carro que não tem tanto downforce, tanta, né, Aham. que tenha mais o grip mecânico, se acostumar com aquilo e depois ir com um carro maior. Acredito que pro lado da pilotagem, pelo menos, isso faz mais sentido. Agora, se no desenho da carreira seria melhor ou pior, eu não sei. É. Uma coisa que as pessoas têm curiosidade em saber, e até é legal, acho que a gente mostrar para as pessoas que a vida de um piloto não é esse glamour todo, nem na Fórmula 1, nem na Fórmula 3, nem na Fórmula 4. Claro, tem, né, esses momentos, mas assim, não é só chegar às 10 horas da manhã no autódromo, 10 e 5 vai para a tomada de tempo, sei lá o quê. Como é que é essa rotina toda aí para as pessoas que não estão tão acostumadas? É dura, Não, né? no esporte em geral, o glamour é quase zero, né? E no automobilismo, acredito que só existe esse glamour realmente quando você se profissionaliza, numa Fórmula 1 da vida, numa Fórmula E, numa Fórmula Indy, vira um piloto top de Le Mans, algo assim. Saindo disso, não tem esse glamour todo. E você, no final das contas, até nessas categorias de ponta, da Fórmula 1 como exemplo, você tem um luxo ali, né? Um aparato, uma equipe, pô, todo aquele luxo que deixa as coisas confortáveis, mas você não deixa de estar ali numa competição tentando entregar em alto nível. Então, você tem que acordar cedo, tem que manter preparação física, cheio de horário, cheio de regra. Mas ali na Fórmula 1 tem todo um luxo para isso. Você está dormindo no hotel 5 estrelas, o café da manhã já tem alguém que coloca ali na mesa. Então, é só isso que muda, mas não deixa de ser como qualquer outro esporte, que exige uma disciplina enorme. E é claro que saindo da Fórmula 1, não existe esse luxo todo. E isso é para todos os esportes. Eu Sim. morei durante 4 anos num centro de atletas lá na Espanha, onde tinha muito atleta olímpico. E vários deles, atletas olímpicos, eles têm um trabalho e depois fazem o esporte deles, vão lá competir na Olimpíada e tal. Aí, em certos casos acontece isso, em esportes que tem menos Ibope, né? Então, é mais em futebol, basquete lá nos Estados Unidos, NBA, tênis, alguns esportes que tem essa fartura, que as pessoas têm essa ilusão de que é o glamour e tal, mas não é bem assim. É só em alguns momentos, quando tem Duro. uma vitória, algo assim. O resto é trabalho duro. E como é que foi o tempo que agora tu desligou no final de 2019 da McLaren? Como é que foi esse período de piloto de testes lá na McLaren? Foi muito bom. Eu acho que o que dependia mais ali era o resultado na Fórmula 2. Mas eu sempre procurei fazer um trabalho super profissional na McLaren. Eu fiz quase 40 dias de simulador lá. Então, aprendi muito com eles. Isso entrou para o meu currículo. Eu trabalhei durante um ano como equipe de Fórmula 1. Era o piloto de teste de desenvolvimento deles. Isso foi ótimo para mim. Agora, eles tinham dois... Até agora mudou, né? Surpreendentemente, o Sainz foi lá para a Ferrari numa coisa que ninguém esperava, né? Pareceu muito com aquela saída do Rosberg, né? Que o Bottas foi para a Mercedes inesperadamente. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Sainz agora. Mas era uma dupla que não era para ser desfeita, a do Lando e do Sainz. E não tinha lugar para um outro piloto ali. E era isso. E até agora, quando trocou, ela pegou um piloto que para mim, um dos 3 melhores da Fórmula 1, que é o Ricciardo. Então, é isso. Foi ótimo, mas acho que não era uma equipe com lugar para mim. Entendi. Tu aceitou ser piloto de teste da Fórmula 1 e na Fórmula E ao mesmo tempo, né? Esse ano agora, 2020. Isso não atrapalha o teu andamento normal da carreira? Não, porque existe uma hierarquia, né? Tem certas prioridades. Então, eu sempre priorizo a Fórmula 1. Sim. Mas depois, ao mesmo tempo, faço também na verdade, é de reserva nas 2 categorias. Sim. Então, eu faço ao mesmo tempo as 2, porque nunca se sabe, né? A Fórmula 1, ela tem 20 assentos. Então, tem pilotos que ficam lá 10, 15 anos, até mais alguns. Então, nem sempre você sabe se você vai parar lá. Lógico que é um objetivo, eu trabalho muito duro para isso. Acredito que eu ainda tenho chances boas. Mas a Fórmula E, para mim, hoje é a segunda melhor categoria
para um piloto se profissionalizar. Acredito que a Fórmula 1 ainda é a maior, depois acredito que vem a NASCAR, lá nos Estados Unidos, mas que é outra disciplina, não tem nada a ver comigo. E depois disso, acredito que já entra a Fórmula E. Então, é um lugar que eu quero ter inserido, porque essa, sim, apesar de ter esses mesmos 20, 22 assentos, é uma categoria que tem mais entrada do que a Fórmula 1. Aí vai uma pergunta até, que todo mundo fala que a Fórmula E é muito lenta comparada com a Fórmula 1, mas tu acaba de dizer e sempre diz, né, que a Fórmula E é muito legal. Se hoje tu tivesse uma chance de escolha entre as duas categorias, para piloto titular e a Fórmula E, te oferecesse uma condição financeira melhor, qual categoria ainda assim tu escolheria? Ah, não, a Fórmula 1, com certeza. Porque, Fórmula 1, né? Sim, porque a Fórmula 1, ela é meu sonho, né? Então, acredito que nesse momento eu prefiro, né, realizar os meus sonhos, correr na Fórmula 1 é a categoria que eu sempre mirei. E tem outra coisa, se for pensar no lado financeiro, como você colocou, quanto mais o piloto se associa à Fórmula 1, mais depois ele vai ter facilidade para se inserir em qualquer campeonato que ele quiser. Ele valoriza o passe dele, né? Você se relacionou com a maior categoria, você correu Chegou no ápice no topo. Então, é isso. Eu acredito que faz sentido sempre abraçar as oportunidades que vêm da Fórmula 1. Pelo menos por enquanto. Sim. Por enquanto. É um esporte que está mudando rápido, né? Impressionante. A Fórmula E, eu estava vendo o valor da categoria, eu não sei agora com essa crise, mas acredito que até então estava em 1 bilhão de euros o valor do campeonato. E isso aqui é uma categoria que você olhar fotos de 7 anos atrás, tem até fotos que o próprio Lucas de Graça, que é um piloto brasileiro muito bem sucedido na categoria, inclusive campeão, ele está relacionado com a categoria desde o princípio. Ele posta umas fotos assim dos primeiros anos, uma estrutura minúscula. Você vê que era uma coisa que engatinhava, e pensar que 7 anos depois virou essa categoria importantíssima, né? Chega a ser avaliada em $1 bilhão ou de euros. Então, é um esporte é uma modalidade do esporte que cresceu muito rápido, e eu não sei, porque pode ser que daqui a pouco ela realmente seja a categoria principal, mas por enquanto ainda não é. Sim. Tu falou um pouquinho do tempo que tu estava na Red Bull Júnior lá e tal. A Estelinha também, aproveitando o embalo da Estelinha que ela perguntou. Eu não estou conseguindo ler aqui as perguntas. Oi? Eu não consigo ver todas as perguntas aqui, porque só aparece 2 de cada vez. Passa rápido aí. Mas a pergunta é, qual é a sensação de ter assinado um contrato de volta para a Red Bull depois de ter sido desligado do programa em 2016? A Estelinha também pergunta algo parecido. Ah, Estelinha, obrigado pela pergunta. Eu fiquei muito feliz, porque a Red Bull, na verdade, ela além de ser um programa de desenvolvimento, como vários outros que tem na Fórmula 1, quase toda equipe hoje em dia tem o seu próprio, o da Fórmula 1 ela tem um peso muito maior, porque eu só estou tentando... As perguntas aqui ficaram... Porque ela tem um histórico, né? Todo mundo sabe, até quem não conhece o automobilismo conhece o programa de desenvolvimento da Red Bull e tal. Então, várias vezes, quando um piloto sai desse programa de desenvolvimento, a carreira dele acaba ali mesmo. Isso é muito comum no automobilismo. Quando o piloto é descartado pela Red Bull, a carreira dele acaba. É muito difícil ele ressuscitar. Felizmente, no meu caso, eu consegui ressuscitar disso. E depois, essa mesma equipe, essa mesma marca, me chamar de novo, mostra que eu consegui dar a volta por cima, pelo menos nesse período de tempo. E que eles mesmos voltaram atrás e falaram, não, olha só, apesar da gente ter te deixado naquele ano, a gente analisou aqui que você é um cara preparado e que a gente quer de volta aqui trabalhando conosco. Então, eu fiquei muito feliz. Para mim, foi algo que eu dei bastante valor, sabe? Porque é uma coisa que eu, inclusive, sonhava com isso. Esse boné aqui, por exemplo, eu nunca joguei fora. Ele é de 2016. Porque esse ano, como foi tudo na correria e teve a coisa da pandemia, eu nunca tive a chance de ir lá na Inglaterra ainda, na equipe, pegar indumentária, pegar roupa. Então, eu sempre guardei as coisas porque eu falei, que um dia eles me chamam de novo. E foi o que aconteceu. E a Red Bull tem a fama lá, principalmente o pessoal chama do doutor, né? O doutor Helmut Marko,
tem a fama de ser, eu não sei se a mais dura, mas ela tem atitudes duras, né? O fato de ter voltado atrás é realmente um prêmio, eu acho até, né? Olha, acho que sim. Eles são duros, assim. Eu acredito que eu falo isso com uma certa frequência. Sempre que alguém me pergunta, eu faço questão de falar que talvez é mais justo eles serem duros, assim, do que o contrário. Porque eles têm um orçamento ali de uma empresa que quer investir no automobilismo e parte desse orçamento vai destinado à categoria, à carreira de jovens pilotos. E se esse piloto não for bem, ele tem que rapidamente ser retirado do programa para a entrada de outro que merece mais naquele momento. É uma filosofia que eu respeito, sabe? É assim que é. É uma Então, empresa, né? é uma empresa. Então, ao mesmo tempo que o pessoal fala que eles são duros, se eles mantêm alguém que não está merecendo estar lá, como foi o meu caso em 2016, que eu fui mal naquele ano, eles estão tirando a chance de outro piloto, porque eu estou ocupando o lugar de outro piloto. Então, acredito que é dessa forma, mas concordo com você. Sim, levando em consideração que eles têm essa mentalidade tão dura, né? Ser chamado de volta tem mais valor ainda, com certeza. Sem dúvida. Voltando um pouquinho ao piloto reserva, piloto de Fórmula 1, quais serão as tuas funções no final de semana de Fórmula 1 quando tu estiver na pista? Eu até liguei, tem um tempo que eu não falo com a equipe, as coisas eram uma parada, eu também não quis dar uma afastada, não tem nada acontecendo, mas eu tava agora, na segunda-feira é o dia que eu vou contactar a equipe para saber, contactar o Dr. Marco, na verdade, para saber como é que vão ser as coisas e tal. Eu não sei como é que vai ser a Fórmula 1, exatamente quando vai começar, se é 95% de chance, é 90%, se é 80%, se é 100%. E se vai ter lugar para um piloto reserva, porque pode ser também que a restrição seja assim, absoluta, que seja só realmente os pilotos, uns poucos mecânicos e engenheiros e pronto, no paddock, né? Porque, obviamente, eles vão tentar reduzir ao máximo o número de pessoas. Eu vi numa matéria recentemente que era entre 60 e 80. Obviamente, as equipes de Fórmula 1, elas levam mais pessoas que isso, geralmente. Então, Sim. eu vou ficar sabendo. E também viajar hoje em dia não tá fácil e tal, mas eu espero, como eu disse antes, eu espero sempre estar o mais engajado possível em qualquer projeto que envolve a Fórmula 1. E principalmente esse da Red Bull, que são duas equipes, né? Então, Isso aí. isso. Eu vou ficar sabendo logo, mas a ideia inicial era eu ir para todas as corridas e eu ser o piloto, um dos pilotos, juntamente com o Buemi, que iria repor os pilotos caso tivesse um problema. Se eu tivesse naquele final de semana como reserva, seria eu. Se o Buemi tivesse no final de semana, seria ele. É isso. E sobre possibilidades de fazer os treinos de sexta-feira na AlphaTauri, por exemplo, que é a segunda equipe, né? As duas equipes que falou, Red Bull e AlphaTauri. Existe essa chance já? A chance sempre existiu, né? Um piloto que está na posição de reserva, que também inclui testes, né? Ele sempre tem essa chance, sempre está aberto, né? Mas, geralmente, quando um piloto dá a garantia que ele vai fazer esse tipo de treino, não, sim, eu vou fazer um dia de treino, geralmente é um acordo comercial. Ele trouxe algum patrocinador para a equipe, ele meio que comprou esse dia quase. Então, não é o meu caso, eu não levo nenhum dinheiro para a Red Bull, eles me têm lá como piloto reserva porque eles confiam no meu trabalho. E se eles acharem necessário me colocar no free practice, eles podem me ligar um dia antes e me chamar. Mas fica a critério deles. Entendi. E a Super Fórmula, tu chegou a essa categoria para esse ano. Como é a Super Fórmula? Fala um pouco da categoria em si. Olha, é uma categoria disputada aqui no Japão, mas é uma categoria forte. O automobilismo aqui no Japão, ele é um dos poucos países, assim como, por exemplo, o Brasil, a Austrália, que não é aquele automobilismo gigante como na Europa e nos Estados Unidos, mas tem uma força grande o automobilismo aqui. Sabe, na Austrália tem aquelas categorias do V8, que parece o Stock Car Brasil, mas que na verdade é maior. No Brasil tem Stock Car Brasil, que é uma categoria bacana, e outras também, categorias. E aqui no Japão eles têm o que é equivalente a Stock Car, mas eles também têm uma categoria de Fórmula, que é a que eu corro, a Super Fórmula, que é de altíssimo nível. É um carro hoje de Fórmula o mais rápido que tem, depois da Fórmula 1. Ele é mais rápido que o Fórmula 2, é mais rápido que a Fórmula Indy.
Então, é o que mais... A Fórmula 1, ela nunca teve tão rápida, né? Aham. Então, é o que mais se assemelha à Fórmula 1. E tem pilotos de altíssimo nível, e também é uma categoria que foi uma porta de entrada para a Fórmula 1 nesses últimos anos. Então, o Gasly saiu da Super Fórmula e foi para a Fórmula 1, o Van Dorn também. É uma categoria onde eu corro com motor Honda, uma categoria que a Red Bull respeita muito, né? E que Aham. leva os pilotos dela para cá. Então, é um campeonato que eu gosto bastante de estar competindo na Super Fórmula. Não começou a temporada ainda, né? Também travou tudo, né? Tu só fez até agora testes em Fuji, né? Se não me engano. Isso. Acho que nenhum. Só o único campeonato que começou foi o da Fórmula E, porque a Fórmula E tem esse calendário ao contrário. A Fórmula E tem esse calendário ao Aham. contrário. E ela começou, mas qualquer outra categoria nem teve uma corrida. Eu também só tive esse um treino e pronto. Parece que começa dia. Acho que foi no teu site. Começa 16, 17 de junho, Ei, Tony, tá marcada. É isso aí mesmo? O 16, 17 de junho confirmado ou ainda tem chance de adiamento aí? é de agosto, você tá falando? Eu vi 16, 17 de junho. Que Não, tinha não, alguma não. coisa. Eu acho. Já adiou, então. Acho que sim. Pelo menos a informação que eu tenho, já há um tempo, é que o campeonato vai ser retomado em agosto. Ah, então. A pergunta era se existia chance de adiamento, já adiou, já foi. Eu nem sabia, eu não O... sei nem se isso aqui era ok falar, mas agora já foi. É, Não, mas. vai ser em agosto. Agora tá muito em cima. Achei engraçado, na verdade, mas assim, Sim. né? A gente é uma matéria bem complexa, então eu não sei todas as variáveis Não, que entram na decisão dessa, mas aqui no Japão realmente, tudo já realmente. retomou. Hã? Não, realmente tá. O calendário está muito flutuante ainda, né? Existem Eu me surpreendi, calendários. eu achei que, eu até apostei, eu fiquei aqui no Japão, inclusive porque eu apostei que o automobilismo aqui ia retomar antes do resto do mundo. E, inclusive, como eu disse, né, hoje a vida voltou normal no Japão, tem até cassino aberto, se quiser ir para tem tudo aberto aqui. Então, Sim. achei engraçado o automobilismo não ser uma exceção, né, mas, enfim, assim, pelo visto adiaram lá para agosto, né, bem longe. Então, deve ser. Isso aí talvez seja uma coisa mais do Flávio responder para a gente. Eu não sei se está totalmente por dentro. Vai ter transmissão da Superforma para o Brasil, alguma coisa tipo de Sport TV? O pessoal perguntou aí como é que os brasileiros, como é que os teus fãs brasileiros vão poder acompanhar os seus resultados, ou assistir corrida eventualmente. Olha, como não teve nenhuma corrida esse ano, para falar a verdade, eu não sei. No meio dessa loucura toda, eu não sei agora de falar coisa de transmissão. E com certeza, se tivesse alguma coisa já programada, isso provavelmente vai ser revisto. Sim, claro, claro. Então, eu não sei qual era a situação antes desse negócio do coronavírus, mas de qualquer forma é irrelevante, porque vai ser tudo refeito, né? Até a estrutura, a grade de horários na Fórmula, nas televisões e tudo mais. O Flávio mandou aqui, que seria apenas streaming. Isso. Por enquanto, só streaming, né? Isso. Outra coisa, voltando... Aqui o negócio está flutuando também, igual o calendário muda de assunto. O ano passado foi um belo ano para ti na Fórmula 2. Tu alcançou a superlicência, que é uma coisa que não se compra, é por mérito, tem que fazer pontos, tudo. Foi uma bela temporada. O caminho natural seria uma vaga de titular, talvez, na Fórmula 1. Chegou a receber sondagens de equipes para ser piloto titular ou como foi isso? Não recebi, porque eu consegui a superlicença bem tarde no ano. Então, a janela tradicional de negociação, até esse ano é diferente, é uma coisa que eu tô até meio nervoso com isso, mas a grade de negociação para a Fórmula 1 geralmente vai entre julho e, no mais tardar, outubro. Raramente a gente vê uma equipe realmente decidir um piloto depois disso. Ela pode até anunciar depois disso, mas a decisão já foi feita até outubro. Em raros casos, fica entre dois pilotos um assento e a decisão realmente pode ser depois. Então, eu consegui a superlicença em novembro, final de novembro, lá em Abu Dhabi. Então, já tinha definido a maioria dos assentos. Quem sabe se eu tivesse
feito um campeonato um pouco mais forte, conseguido garantir as Mais cedo. antes e tal, me destacar um pouco mais, teria sido diferente. Mas não foi o caso. De qualquer forma, eu consegui a superlicença, consegui também uma posição interessantíssima, que eu acho interessantíssima, como reserva de 2 equipes na Fórmula 1 e de uma marca de peso, que tem uma equipe top, né, um top team na Fórmula 1, que é a Red Bull. E fico aí na jogada para um assento, quem sabe em 2021. Né? Eu tenho a superlicença, eu tenho vários anos de experiência em carros já potentes, né, de Fórmula 2. São 3 anos de Fórmula 2. E esse seria o meu 4º ano em carro potente, né, correndo na Superforma, até mais por isso. E sou jovem ainda, porque eu acabei de fazer 22 anos semana passada. Então, superlicença e todos esses fatores, eu ainda acredito que estou na jogada, e até por isso, quando você falou antes da Fórmula E, eu gosto muito da Fórmula E, mas enquanto eu acreditar que eu tenho chance de ir para a Fórmula 1, eu vou conseguir seguir nesse caminho, tentando alcançar esse sonho. Que foi o que me fez começar a correr. Exato. Ainda em Fórmula 1, nós estamos quase lá no finalzinho, ainda tem uns 10 minutinhos por aí. O Brasil tem, né, óbvio que tem a tradição de formar ótimos pilotos. Tivemos 3 campeões mundiais, 8 títulos, mas ultimamente, né, não se tem piloto brasileiro na Fórmula 1. O último foi o Massa. Hoje o mais próximo, digamos assim, é realmente tu. O Felipe Drogovic e o Pedro Piquet estão chegando na Fórmula 2 aí, então vão fazer seu trabalho também. O quanto hoje é complicado conseguir uma vaga na Fórmula 1. Tem muita conversa, o assunto é sempre dinheiro, é isso? Ou tem alguma coisa diferente? Acredito que não. Assim, se um piloto chegar, se um piloto chegar aí bem, a Fórmula 1 sempre foi a Fórmula 1, sempre foi dessa forma, sempre envolveu dinheiro e coisas externas, mas também envolveu os resultados. Se um piloto brasileiro chegar hoje na Europa e dominar, tipo um Verstappen da vida, ele vai chegar com certeza na Fórmula 1. O problema é que não tem esse cara, não tem. E eu acredito que não tem esse cara porque existem algumas desvantagens. Por exemplo, vamos imaginar que a América do Sul fosse a Europa, né, em termos de automobilismo, fosse a referência no automobilismo. Imagina esses grandes pilotos da Europa vindo para a América do Sul e ter que se adaptar à realidade, ter que achar gente de confiança, se adaptar às pistas, ao clima, comida. Imagina que também tem a diferença da moeda, que pesa muito, né, tem piorado demais nos últimos anos. Então, colocar isso tudo, eu acredito que teria só piloto da América do Sul na Fórmula 1, né, nessa realidade que eu criei aqui. Então, eu acredito que esse é o maior problema, sabe? Ter essa barreira geográfica, essa barreira na cultura, na economia, isso tudo dificulta, e aí você chega menos piloto na Europa. Aí para o cara ir bem com todas essas adversidades é ainda mais difícil. E depois, para falar em Fórmula 1, mais improvável ainda. Acredito que isso que dificulta. Mas não acho que o esporte ficou... Quando alguém me fala, hoje em dia a Fórmula 1 é só dinheiro e tal, na verdade, eu discordo. Uhum. Se for para falar alguma coisa, na verdade, acredito que tem algumas exceções, alguns pilotos que realmente chegaram literalmente comprando equipes. Sim. Mas fora esses casos, tem menos pilotos pagantes do que alguns anos atrás aí na Fórmula 1. Teve anos que quase metade do grid era piloto levando o orçamento e hoje em dia não é. Então, fora essas exceções aí, tem espaço sim para alguém que acelera, mas sempre é uma combinação de fatores. Sim, claro. É a categoria mais top, todo mundo quer estar lá, então a concorrência é enorme, né? E, obviamente, exatamente, a qualidade dos pilotos também é o topo, né? Quem está querendo chegar lá é o topo, né? Recebi uma pergunta do Vinícius Stempniak, ele pergunta como é competir, buscar vagas na Fórmula 1, tendo familiares, né, filhos de ex-pilotos de Fórmula 1. Essa pergunta veio na caixinha de perguntas mais cedo. Filhos não só brasileiros, né, mas assim, de um modo geral, esses caras chegam com muito nome, vamos dizer assim. Olha, eu corri, pode até ser que eu esqueça aqui, mas eu corri, por exemplo, contra o filho do Schumacher,
até o ano passado, contra o filho do Jean Alesi, contra o Pedrinho Piquet, quase toda a minha carreira, contra o Pietro Fittipaldi, também corri contra ele. Então tem bastante. É um esporte que geralmente quando o pai vai bem, no caso, ele, pelo visto, gosta de colocar o filho sempre. Não é uma coisa que eu faria particularmente. Eu acho que é um esporte muito complicado. Eu ia deixar meu filho longe disso, mas é, é legal, sempre. E por incrível que pareça, todos eles são extremamente gente fina. Eles não são nada nariz empinado. Pô, conheço todos muito bem e são muito gente fina. Principalmente os brasileiros. Tem talento também, né? E tem talento, sim, sim. Conheço principalmente o Pedrinho, né? Que é da minha idade, correu comigo a vida inteira. E também conheço o Pietro, são dois caras sensacionais e super humildes. Então é legal, né? E às vezes os pais deles vêm nas corridas e tal, então você vê ali, até numa corrida de kart. Eu tava vendo outro dia uma foto, podia até ser do seu Instagram, ou de alguma outra página de kart que eu sigo do Brasil, e o filho do Emerson começando a correr de kart, né? Tinha uma foto dele em Interlagos do menino, e o Emerson lá num kartódromo, assim, fazendo aqueles sinais de volante, de cronômetro e tal. Isso. E eu lembro que era assim na minha época, quando tava o Pedrinho e às vezes alguma corrida vinha o Nelson. E o Nelson? E o Nelson pequeno. Então é sempre legal. Eu acho que é uma coisa positiva. O Emo, quando começou aqui no Brasil, ele veio para o Brasileiro aqui no Velopark, por exemplo, o Emerson o tempo inteiro. Nossa, as pessoas ficavam, nossa, olha o Emerson. Vira mais. O Pedro também, quando começou a correr de kart na Mirim, em Florianópolis. Nossa, foi um auê a chegada do Nelson lá e tudo. Hoje eu acho que ele já todo mundo acha normal, assim, se o Nelson chegar na pista, e o Emerson também no Brasil já não é. O Rubinho, por exemplo, estava toda hora na pista com o Dudu e o Fefo. Tinha esse glamour, não, esse auê, esse frisson aí, depois vai acalmando mesmo, né? Mas é muito legal Isso é em todo lugar, né? Todo mundo quer a novidade, né? Depois dá uma acalmada. Mas, enfim, eu vejo esses pilotos como pilotos rápidos, obviamente tem ótimos conselhos dos pais. Os pais, né, querem ver o filho ir bem. E, inclusive, um deles que mais se destaca hoje em dia é esse perfil de piloto, né? Que é o Verstappen. Eu esqueci de colocar ele na lista. Então, a gente vê hoje em dia o cara da Fórmula 1 ali, junto com, na minha opinião, o Hamilton e o Ricciardo, o Verstappen, né, que é assim, outro terceiro que eu colocaria na lista, é esse perfil, né, filho de ex-piloto de Fórmula 1, e é uma receita que deu certo ali, muito certo. A única diferença é que o Jos Verstappen não teve todo esse sucesso, né, que Nelson, o Rubinho, o Emerson e Alan Prost, por exemplo, o Michael Schumacher. O Jos não foi aquele piloto diferenciado também, né? Mas é um ex-piloto, filho de um ex-piloto de Fórmula 1 que tem muita coisa, né? Então, é engraçado. Pode realmente ter sido uma grande coincidência, né? Que justamente um filho do ex-piloto é aquele talento todo. Mas, às vezes, quem sabe, né? Talvez... Eu não conheço, tá? Eu não assisti muito a Fórmula 1 na época do Jos. Então, não sei dizer. Às vezes, ele é aquele cara que era super rápido nas categorias de base, mas que na Fórmula 1 nunca encaixou e tal. Não sei do histórico dele, para ser bem sincero. Só que, com certeza... Tem oportunidades também, né? Então. O momento certo, o momento errado. Mas também tem aquele tipo de pessoa que, às vezes, ela não é melhor no que ela faz, mas ela sabe explicar muito bem. Ela sabe ensinar. Isso também existe. Então, assim... eu vejo grande vantagem. Se eu tivesse... Eu vejo comigo mesmo, porque se eu pudesse repetir algumas coisas ou ensinar agora para alguém que estivesse começando, eu teria muito para ensinar. E olha que eu nem cheguei na Fórmula 1. Então, imagina alguém que chegou na Fórmula 1, alguém que teve muitos anos na Fórmula 1. É uma vantagem absurda depois de se ensinar isso para alguém. Tem muito para aprender com esse tipo de pessoa, muito mesmo. Inclusive, eu era o tipo de pessoa que falava, não tem nada, o esporte mudou e tal, né? Porque eu estava no kart, imaginava que não tinha esse grande... Mas tem muita coisa que dá para ensinar, muita coisa. Então, acredito que isso ajudou bastante o Max, com certeza. Legal. Bom, nós estamos chegando no fim aqui. Eu quero
Eu sempre falo no fim das lives, o pessoal aí que tem o Anuário Kart Motor ali atrás. Serginho, não sei se você já conhece ele. Ele é uma publicação de kart, alto nível, tipo aqueles anuários do Reginaldo Leme. Quem ainda não comprou o seu, pode comprar lá no www.anuariokartmotor.com.br. As 3 últimas temporadas, 17, 18 e 19, estão ali à disposição, um material de primeira linha. Tem combos com os três anuários, os 2 ou o último só. Quero também dar um recado que na quarta-feira, amanhã, segunda-feira, a gente não vai ter live. Nós fizemos hoje. O Serginho é um caso diferente, porque mora no Japão, a gente precisa se adaptar aos horários. Amanhã cedo tu já tem um compromisso aí, pelo que eu sei. Então, tudo a gente encaixou aqui para fazer. Amanhã não tem live, mas quarta-feira a gente vai ter uma live às 19 horas com o André Dueck. Nós vamos falar muito de marketing esportivo. E, claro, eu quero agradecer a presença de todos que prestigiaram a nossa live, foram fazendo seus comentários, suas perguntas, parabenizando especialmente o Serginho aí. E por fim, né, claro, agradecer, Serginho, por ter ficado com a gente aí, já são 11 horas da noite no Japão, ter ficado durante essa hora aí conversando, relembrando os tempos. Não, foi um prazer, Foi um prazer. Foi bom Legal. relembrar aí, foi bom te ver, relembrar os tempos do kart. Obrigado aí, pessoal, pelas mensagens. Teve bastante mensagem. Infelizmente, eu não consegui ver a grande maioria. Mas obrigado a todo mundo que me apoiou. Tem muitos amigos aqui assistindo também. Queria agradecer a todos, todos que torcem por mim. E te agradecer pela oportunidade, de estar participando aqui nessa live. Estar conectando com o seu público, que é o pessoal do kart, um pessoal que eu gosto muito. Né? Principalmente o kart no Brasil. É o lugar que eu tenho minhas boas memórias do kart. Vêm quase todas do Brasil. Então... foi um prazer estar falando aqui com você. Legal. Muito obrigado. Sucesso. A torcida aqui sabe que estou sempre contigo, torcendo pelo teu sucesso e vamos em frente. Quem sabe mais à frente a gente faz outra aí. Beleza? Igualmente, Grande abraço. Valeu. Abraço a todos. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Abração. Tchau, tchau.